Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Sugita, sou médico patologista e professor universitário de cursos de medicina de instituições de ensino superior aqui no estado de Goiás. Além disso, sou diretor de ensino e professor do MedPrime. E hoje estamos aqui para falar algumas características morfofuncionais relacionadas ao coronavírus que tem causado bastante problema na população mundial e agora na população brasileira. Então, vamos ver o que a literatura traz de aspectos morfofuncionais associados a esse vírus. Primeiramente, em relação às características virológicas desse vírus, no dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a infecção pelo coronavírus como uma emergência de saúde pública de importância internacional, configurando ela como uma pandemia, ou seja, uma infecção que afeta todos os continentes do globo terrestre. Essa doença é uma doença infecciosa causada por um vírus que inicialmente foi cunhado como 2019 nCoV, mas hoje a gente coloca isso na literatura como SARS-CoV-2. E a gente vai entender daqui a pouco por que o nome, ou por que essas letras nessa sigla. Bom, em relação aos coronavírus, esse não é o primeiro coronavírus que aparece na história da humanidade. Coronavírus são um conjunto de vírus da família Coronaviridae e subfamília Coronavirinae, e são vírus que apresentam algumas características em comuns, como são vírus envelopados, não apresentando capsídio, e o RNA é uma fita simples de polaridade positiva, representado desta maneira. E o ponto mais importante que caracteriza o vírus como um corona é que ele apresenta glicoproteínas longas em forma de tacos, e essas glicoproteínas se agrupam ao redor do vírus, dando um aspecto de uma coroa. Dali o nome corona, né, que em línguas latinas significa justamente esse termo coroa. Esse aspecto dessas glicoproteínas em forma de tacos fazem com que esse vírus tenha muito mais resistência ao ambiente, e isso aumenta a infectividade, ou seja, a transmissibilidade desse vírus entre os hospedeiros. Esse slide tem um desenho esquemático da estrutura básica de um coronavírus. Então observem, primeiro nós temos aqui nessa coloração meio verde azulada o envelope, que é como se fosse realmente uma membrana. Como nós comentamos, esse vírus não apresenta um envoltório proteico chamado de capsídio, e o material genético fica aqui livre dentro do envelope, como nós comentamos, é uma fita de RNA simples de polaridade positiva. E como nós comentamos, o elemento mais importante são essas glicoproteínas em formato de taco, que vão servir tanto como elementos de receptor para as células do hospedeiro, quanto elementos de resistência contra fatores ambientais que podem destruir o vírus. Aqui nós temos uma microscopia eletrônica de transmissão, demonstrando justamente essa característica das glicoproteínas em formato de taco ao redor dos vírus, conferindo essa ideia de uma coroa, né, para esse vírus, que dá o nome então de corona à família inteira. Bom, em relação então à questão de resistência, uma publicação atual mostra quanto tempo mais ou menos o coronavírus sobrevive, né, de maneira ativa em superfícies. Notem que, por exemplo, em superfícies de alumínio, o tempo seria de mais ou menos 2 a 8 horas, e em cima de outros metais, 48 horas. Mas, por exemplo, em cima de outras superfícies, como por exemplo, plástico, seria 5 dias, papel de 4 a 5 dias e vidro 4 dias também. Então, notem que esse vírus realmente apresenta uma certa resistência a fatores ambientais, diferente, por exemplo, dos vírus HIV, né, da imunodeficiência humana, que em contato com superfícies ele é rapidamente eliminado e inativado. Esse vírus, então, ele tem mais tempo de resistência, por isso que isso aumenta a possibilidade de infecção e transmissão entre pessoas, ok? Então, até o ano de 2019, a literatura registra 6 espécies de coronavírus que são patogênicos ao ser humano. Dessas 6 espécies, 4 são de alta prevalência, ou seja, circulam em maior quantidade na espécie humana, contudo causam quadros clínicos leves. Seriam então a espécie 229E, NL63, OC43 e HKU1. Agora, nós temos 2 vírus que, de maneira comum, são zoonóticos, ou seja, eles também circulam em outros animais, causando inclusive doença a esses animais, e no ser humano podem também causar quadros respiratórios, só que são quadros respiratórios agora graves e potencialmente fatais. Então, as 2 espécies seriam o SARS coronavírus, que é uma sigla em inglês, significa então coronavírus da síndrome respiratória aguda severa, e o MERS coronavírus, no caso coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio.
Bom, sobre esses dois vírus mais importantes, ou seja, que causaram também grandes epidemias na história da humanidade, o primeiro é o SARS coronavírus, que agora a gente vai acrescentar uma vez que o 2019 é o SARS coronavírus 2. Ele causou surtos nos anos de 2002 e 2003 na região da Ásia, comprometendo 29 países, e sabe-se pelo mecanismo de transmissão que os gatos civete eram hospedeiros intermediários desse vírus. Nessa época, então, 8.096 casos foram registrados com 774 mortes, ou seja, uma letalidade em torno de 9,5%. Já o MERS coronavírus causou um surto em 2012, já no Oriente Médio, por isso que é chamado de MERS, né, de Middle West, Oriente Médio, basicamente em 27 países, e o hospedeiro intermediário foram camelos, né, registrados segundo a literatura. Nós tivemos 2.494 casos com 858 mortes, ou seja, uma letalidade muito maior de 34%. Percebam então que não é a primeira vez que o coronavírus surge na espécie humana, vindo transmitido de outros animais, inclusive com animais como hospedeiros intermediários, causando uma alta taxa de infectividade e uma letalidade considerável, chegando, como a gente viu, até 34% no surto de 2012. Bom, por que o coronavírus é um vírus que surge periodicamente e muitas vezes causando, né, esses surtos pandêmicos, epidêmicos, como a gente está observando atualmente? As principais características que facilitam o surgimento periódico desses novos coronavírus é, primeiro, a alta prevalência, principalmente daquelas 4 espécies que são menos patogênicas, ou seja, causam casos clínicos mais brandos, mais leves. Só que esses vírus, por ter alta prevalência e ampla distribuição geográfica, acabam possibilitando maior diversidade genética e frequentes oportunidades que nós chamamos de recombinação genômica. Ou seja, o vírus ele consegue ficar tranquilinho e com isso ele consegue se disseminar na população, só que ele pode sofrer mutações genéticas e se transformar numa cepa um pouquinho mais patogênica, um pouquinho mais virulenta, ou seja, mais agressiva, com a capacidade inclusive de infectar não só o ser humano, causando quadros graves, mas também infectando outras espécies, outros animais. E essas condições de recombinação genômica e diversidade genética ocorrem principalmente em locais que têm intensa interação entre homem e outros animais. Ou seja, isso aumenta a chance desse vírus ser transmitido interespécies, né? O que caracteriza muito mais dificuldade da gente conter, uma vez que a gente não faz controle efetivo de infecções em animais. Bom, o SARS-CoV-2, ou seja, o coronavírus que está circulando agora, causando essa pandemia, ele foi primeiramente identificado em pacientes com pneumonia na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. Ele tem, do ponto de vista genético, 79,5% de compartilhamento com o SARS coronavírus tipo 1. Então, basicamente, ele é muito próximo, muito semelhante, produz as mesmas proteínas, em sua grande maioria, que o SARS coronavírus tipo 1. Por isso que ele foi chamado de SARS coronavírus 2. E ele apresenta 96,2% de homologia com coronavírus que circula entre morcegos. Por isso que acredita-se que o primeiro caso deve ter vindo dessa espécie de animais morcegos, e isso provavelmente pode ter sido transmitido ou de maneira direta ou através de um reservatório intermediário, que a gente ainda não conhece, a literatura não coloca nada sobre isso, para o homem. Tá? Então existem essas duas possibilidades, essas duas teorias, ou uma transmissão direta de morcego ao ser humano, ou um hospedeiro intermediário, aí intermediando a infecção entre o morcego e o ser humano. Os primeiros casos dessa região da China foram associados a um mercado no qual eram vendidos frutos do mar e animais silvestres vivos, que são alimentos comuns da tradição chinesa. E aí houve até um certo burburinho, né, público, digital, a respeito dos hábitos culturais e gastronômicos da China, mas a gente tem que entender que esse não foi o elemento. O elemento foi essa questão de ter proximidade entre seres humanos e animais, e como a gente viu, é um vírus que circula tranquilamente entre várias espécies. A fisiopatologia da infecção pelo coronavírus desse ano ainda é pouco conhecida. O que se sabe é que o órgão-alvo principal é pulmão, mas existem alguns artigos demonstrando a identificação viral em amostras de rim e intestino de alguns pacientes que foram a óbito. E aí se pergunta, será que realmente haveria uma transmissão não só por partículas de aerossol ou de gotículas, mas também uma transmissão associada a fezes e urinas? Bom, isso é uma teoria ainda e ela é suportada pela única evidência que nós temos da fisiopatologia, que é qual? A literatura mostra que o vírus invade o pneumócito, a célula que reveste, né,
o espaço alveolar pulmonar, ou seja, ela está em grande abundância no pulmão, esse pneumócito então apresenta o que nós chamamos de receptores de enzima conversora de angiotensina. Essa enzima conversora de angiotensina a gente vai abreviar durante a apresentação como ECA, e ela é um receptor que apresenta-se não só nos pneumócitos, ou seja, não está só no pulmão, mas a gente também tem esses receptores em células do rim, em células do intestino e nas células que revestem os vasos sanguíneos. Por isso que acredita-se que, claro, o coronavírus vai ter um grande tropismo por pneumócitos, mas ele poderia tranquilamente infectar rins e intestinos, o que estaria associado à possibilidade de transmissão por fezes e urina, e poderia também infectar as paredes dos vasos sanguíneos, causando fenômenos circulatórios que podem, inclusive, aumentar a taxa de mortalidade e a taxa de pacientes mais graves.